nessa carreira, primeiro como publicitário, absolutamente sem querer. Eu trabalho sem querer, mas tinha alguma coisa a ver com publicidade, porque eu, com 19 anos, eu fui trabalhar na Alcântara Machado Feiras e Exposições. E ali era um trabalho muito legal, gostoso, e eu estava muito bem. Até que um dia eu encontrei um amigo, e ele falou assim: pô, Duílio, eu trabalho numa agência de propaganda, você não quer fazer uma entrevista lá com o meu chefe, não sei o quê? Pô, né? Não tinha nada a perder, molecão, né? Bem jovem. E aí eu fui numa agência muito pequena que não existe mais, existiu acho que por um ano e pouquinho, e eu entrei lá com um atendimento. Ele me ofereceu um salário bacana, mesmo sem ter experiência nenhuma, e aí eu fui. E de lá, depois que a agência fechou, eu fui embora para Rino, consegui uma vaga na Rino, que foi, de fato, a minha primeira agência, e que eu tenho essa agência no coração até hoje. Foi a minha primeira e a minha última agência onde eu trabalhei. Por que última? Porque depois da Rino, passados tantos anos, tanta coisa eu fiz, eu voltei para Rino até em 2014, e lá eu fiquei um tempo, e aí saí de lá para ir trabalhar na Apex, em Brasília. Então, deixei a carreira de publicitário e trabalhando em agência para me tornar cliente e já logo de cara como diretor de marketing da Apex, em Brasília, que foi uma experiência fantástica, porque a Apex não era conhecida por empresários, que o público final dela são os empresários, né? As empresas pequeno, médio e grande porte, porque ela ajuda em exportação, essa coisa toda, importação, exportação, ela dá as diretrizes. E aí eu tive essa experiência onde fiz muita coisa interessante lá para divulgar o nome da Apex, tanto no Brasil como fora. Participamos de várias feiras fora do Brasil, que isso ajudou muito ela a crescer e se tornar o que ela é hoje. A Apex é importantíssima na balança comercial, ligada sempre ao Ministério da Indústria e Comércio, enfim. Da Apex, eu fui chamado para assumir a Secretaria de Publicidade, não de Comunicação, Secretaria de Publicidade do Governo Federal, quando o Temer, o meu querido presidente Temer, assumiu. Aí eu fiquei até a eleição de 2018, né? Nesse momento, o governo que assumiu não me interessava. E, por coincidência, o João Dória tinha me convidado para vir assumir a Secretaria de Publicidade do governo de São Paulo, onde eu assumi, óbvio, e fiquei até um pouquinho antes das eleições, porque eu precisava deixar que a equipe de marketing dele assumisse, né? Normal isso daí, acontece sempre. Da, da Secretaria de Governo de São Paulo, eu fui embora para o Sebrae, onde eu fui como diretor de estratégia e de negócios, principalmente buscando oportunidades de empreendedorismo para para pessoas com mais idade, que eu não vou chamar de idosas porque a classificação de idoso mudou, né? Então, eu fui desenvolver alguns projetos lá nessa área que foram bem aceitos. Agora, eu passei, antes de assumir essas áreas de governo, eu passei por várias agências, né?
quando eu saí da Rino, na verdade, eu não fui para Brasília. A primeira vez eu saí da Rino para ir para uma agência, e foi a Norton. Naquela época era a Norton, hoje é Publicis. Da Norton, eu fui para a UMAP, que também não era a UMAP, era Alcântara Machado Pericinoto, comunicação. Depois se tornou a UMAP. Mas eu fiquei na Norton 1 ano e meio, na UMAP fiquei 2 para 3 anos, e, e foi bacana na UMAP, principalmente porque eu atendia Volkswagen e atendia Mercedes-Benz caminhões. Então, me deu uma experiência fantástica nessa área de automóveis, né? Principalmente de caminhões, porque eu fiz uma coisa muito interessante. Quando eu comecei a atender a conta, eu queria entender como é que funcionava com os caminhoneiros, que eles pensavam, que eles tinham na cabeça para comprar uma Mercedes, essa coisa toda. E aí eu consegui que a própria Mercedes me deixasse acompanhar um caminhoneiro, que era caminhoneiro deles. E eu fiquei uma semana andando na boleia do caminhão, onde eu aprendi muita coisa sobre a vida deles. Tanto eu aprendi que fizemos um programa de rádio com o meu amigo caminhoneiro, e eu tenho orgulho de ter participado disso em algum momento. Da UMAP, eu fui para a MPM, que naquela época era a primeira agência do ranking, fiquei 10 anos na MPM, de supervisor de atendimento até diretor-geral. Cheguei a ser diretor-geral. Depois, onde atendi Fiat, lá na MPM, que foi minha grande paixão, começar uma empresa do zero, né? Porque a Fiat veio para o Brasil e não tinha nada. Eu estive presente na pedra fundamental da fábrica em Betim. Então, e foi muito, muito interessante, até conseguir que a Fiat fosse a primeira em vendas no mercado brasileiro. Depois disso, eu saí da MPM e fui embora para a DPZ. Aliás, eu abri minha agência Upgrade, junto com o Vander Levy, que é um criativo fantástico, e ficamos algum tempo lá na Up, atendendo principalmente a conta das pernambucanas. Ganhamos, inclusive, primeiro ouro em Cannes de uma empresa de varejo brasileira foi com a Pernambucanas na minha agência. Saindo da Up, eu fui para DPZ, onde também fiquei 10 anos trabalhando lá, onde atendi Citroën, onde atendi Subaru. Então, a minha área de especialização foi em automobilística, mas óbvio que eu atendi outras contas, fiz outras coisas. Quando saí da DPZ, depois de 10 anos, eu saí para ser associado, sócio, né, da Euro RSCG, que é uma agência francesa, era a segunda do mercado, e eu fui ser sócio deles, e com uma conta da Citroën, inclusive. E aí juntou Citroën e Peugeot na minha agência. Quando saí da Euro, eu saí e voltei para a DPZ. Voltei, mas por um curto período. E depois, curto período, digo 2 anos, 1 ano e pouco. E depois eu fui para Rino. Eu gosto deles, eu sou muito amigo, então eu fui para lá. Até que surgiu a história da Apex, que eu já contei, não vale nem a pena repetir, mas nas áreas de atuação do governo, é muito interessante porque eu descobri uma área de marketing completamente diferente. Não é marketing político, ao contrário. É um marketing que você faz pensando naquilo que o seu público
que é uma imensidão, que são 220 milhões. Você fala para 220 milhões. Então, você tem que ser muito claro, muito objetivo, porque a linguagem tem que ser diferente, a postura do governo tem que ser diferente, tem que ser validada com aquilo que é a estratégia política deles, mas principalmente buscando o teu público final, né, que é a população. E é bem interessante porque eu, quando eu trabalhei nessas agências e atendendo clientes de empresa privada, quando muito você fala para o universo, é AB, 50 a mais, quantas pessoas tem nessa condição, né? E, de repente, muda para um governo que fala com 220 milhões de pessoas. Então, você tem que pensar nisso. Não é um público que seja igual o tempo inteiro. E aí, essa minha experiência valeu para eu vir para São Paulo, que também era a mesma coisa, é um marketing diferente, diferente do governo federal, porque até porque você tem o João Dória, que era uma pessoa fantástica, é uma pessoa fantástica, no sentido de que ele imprime a personalidade dele em tudo que ele faz, né? E na publicidade não era diferente. Eu várias vezes aceitei e aceito, óbvio, tem que aceitar opiniões. E ele tem uma opinião muito firme e foi bom, porque fizemos muita coisa boa também no governo de São Paulo. Indo para o Sebrae, fiz essa primeira incursão sobre eu chamo homens de prata, porque são todos assim com um cabelinho branco, que tem, que tem que ter oportunidade, até para empreendedorismo, ou para ser reconhecido como experiente, não como idoso, não como acabado, coisa nenhuma, né? Eu, por exemplo, tenho 72 anos, vou fazer 73, com muito orgulho. E só parei de trabalhar no Sebrae porque eu tive uma complicação aí bastante grande de saúde, tive uma pancreatite aguda grave, fiquei 6 meses na UTI e saí agora em setembro de 2022. Foi fantástico, né? Porque escapar dessa daí você não tem ideia como foi. Porque 6 meses de UTI acaba com qualquer um. Eu tive que reaprender a falar, andar, comer, beber, enfim. E hoje, graças a Deus, eu estou já logo, isso é muito recente, né? Mas mesmo assim eu estou 80% recuperado desses 6 meses horrorosos aí que eu passei. E, claro, pô, isso foi fantástico e eu exalto sempre a união dos meus filhos, eu tenho três, e da minha namorada, que ficou lá, ficou dormindo na UTI 6 meses. É uma heroína. Então, essa experiência também foi importante na minha vida. E agora, falar um pouquinho de futuro, eu estou aguardando, porque tem algumas possibilidades aí que estou vendo e não sei como é que vai ser. Mas existem as possibilidades e pode ser que rapidamente isso seja definido. A importância das empresas estarem conectadas com seus clientes. Não uma dos livros aí do Peter Drucker, diz não vá pesquisar para novos produtos, pesquise sobre o seu produto e aí vão surgir ideias, né? E tem vários exemplos aí de empresas que ouviram o consumidor sobre um produto e surgiu oportunidade para outros. E você sempre tem que aproveitar as oportunidades, porque é delas que você vai poder aprender, crescer e mudar a visão
sobre o que você faz, né? Então, eu acho que ela é importante para todas as empresas, o marketing é importante para todas as empresas, claro, não tem uma que não seja. Eu acabei de falar, você fala em governo, o governo tem que ter marketing, né? Não é só o que o vento trouxer, né? É até mais difícil, porque você tem que ter uma estratégia de comunicação que não seja só publicidade, mas tenha algum veio político também. E tem que ter, tem que ter. Então, você tem que aprender essas coisas todas e o marketing te faz e te ajuda a desenvolver. Se você considerar as mudanças todas que ocorrem no mundo, você percebe que continua sendo importante você estabelecer um vínculo com o seu público, né? Não tem como fugir disso. Não adianta você querer inventar uma coisa que o público não quer, não aceita. E vários exemplos disso você tem, né? Então, eu acho que, mesmo com essas mudanças todas, você vai ter dias melhores nesse sentido, onde você vai buscar mais informação, você vai buscar estar presente na vida do teu consumidor. Acho que é natural isso, né? Agora, tomar cuidado para não cometer erros, né? Se você falou de governo, é onde eu tenho a experiência mais recente, né? Eu acho que ambos os governos erraram, né? Tanto um quanto o outro. Não estou falando sobre ideologia política, não, mas como postura, né? E isso, se tivesse um bom marqueteiro, ele corrigiria isso, e se ou fosse ouvido, né? Que também é importante, você ter do outro lado quem te ouça e acredite naquilo que você está falando. Para isso, tem que estar muito bem embasado. E o que a gente viu nessa bagunça toda de eleições foi exatamente isso, que você teve que ouvir aquilo que você sabe, pô, mas não é isso que está acontecendo, né? E aí vai. Eu acho fantástico essa iniciativa da Abramark, porque isso nos dá conhecimento, né? Para aqueles que estão começando, para aqueles que já estão na atividade, ela faz parte de aprendizado, né? E nós não tínhamos, né? Quando eu iniciei a carreira no marketing, eu não tinha o conhecimento pleno do que era isso, porque eu não tive escola para isso, né? Não existia. Depois, óbvio, as coisas foram acontecendo. Mais uma vez, parabéns à Abramark, e também um agradecimento, porque eu não esperava ser incluído no Hall da Fama e, para mim, foi uma honra muito grande. Aliás, eu brinco que eu recebi esse prêmio depois que eu saí do hospital. E eu brinco que era para ter sido uma homenagem póstuma, porque eu recebi, no final de 2022, dois prêmios que eu também não esperava, tanto no prêmio Colunistas quanto no prêmio da APP, que é a Associação dos Publicitários Profissionais de Propaganda, e já tinha sido premiado no Caboré. Mas essa do Hall da Fama foi fantástica, porque eu realmente não esperava, não tinha noção. Onde eu sou super agradecido tanto ao Badia quanto ao Fábio, que fizeram essa homenagem a mim, e foi muito bacana. Estou muito feliz com isso. Aliás, uso no meu currículo.